e perguntar para ele assim, diga para mim, agora foi o Márcio. Oi, Márcio, boa noite. Bruna chegou também, boa noite. Diga para mim. Oi, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, tranquilo. Tudo bom contigo, meu filho? Graças a Deus. Aí o sujeito apontava uma arma para o Bussunda, aí perguntava para ele assim, quais são os afluentes do Rio Amazonas do lado esquerdo? Aí ele recitava. Tum, 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 tum. E quais são os afluentes do lado direito? Ele recitava também. O ladrão falava para ele assim, então pode ir embora. Aí depois que o ladrão ia embora, ele falava assim, bem que minha professora de geografia disse para mim que isso um dia ia me servir para alguma coisa. Né? Então, na verdade, decorar o nome de rio era um crime, né? Era uma maldade sem tamanho, fazer aquilo com estudante. E vocês, como são todos jovens, graças a Deus, não pegaram isso não. Mas no meu tempo era normal. Você tem que pegar e recitar o nome dos rios, dos afluentes, tal. Tem coisa que não tem muita finalidade, né? Tem coisa. Agora, tem coisas que são importantes. De vez em quando vocês me veem, às vezes, eu me perdendo um pouco em divagação histórica, uma divagaçãozinha sociológica, aqui, lá, mas tudo eu faço dentro do que a gente está trabalhando. Eu não perco o fio da meada, eu tento não fugir do rumo do que nós estamos tratando, do nosso aprendizado, entendeu? Só que a gente tem que tentar, isso é uma coisa da vida, né? Exatamente. O Cristiano falou, informação para o direito é vida, é isso mesmo. O que acontece? A gente tem que tentar dar uma linha, mas a gente não pode transformar as aulas em coisas áridas, entendeu? Desertas, incômodas, que a pessoa fica ali sofrendo, aquela aula vai se arrastando, aquela conversa vai se arrastando, você vai ficando desesperado, porque o tempo não passa, aí você fica olhando para o reloginho do telefone celular, ou do computador, ou do teu pulso, para ver como é que é esse negócio, poxa, dá 10 para as 8, mas não dá 20 para as 8, meu Deus do céu, não passa nada. Então, isso é muito incomodativo. Né? Então, a gente tem que ter sempre esses trabalhos que a gente tem de troca de ideia, de conversa, tem que ser uma coisa feita de uma forma coloquial, tem que ser um negócio agradável. A gente tem que quando termina esse encontro, é mais 1h30 da vida de vocês, que foi, né, que passou. E passou, quiçá, para coisas muito melhores. Então, você fala assim, pô, realmente, fiquei 1 hora aqui, mas aprendi uma coisa. Né? Não vou esquecer de uma coisa, algo tem que restar, porque realmente é muito ruim todos nós já passamos por isso, lidar com pessoas maçantes, conversas maçantes, às vezes pode ser um papo, às vezes você vai numa reunião de amigos e tal, aí alguém fala assim, não, fulano vai. Aí você fala assim, meu Deus do céu, tomara que ele não chegue perto de mim para conversar comigo, ele ou ela tal. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa tem uma conversa tão arrastada, tão monótona, que você fala assim, olha, eu vou sofrer, mas eu não posso deixar de ir, porque a minha amiga, meu amigo me convidou, é um evento que ele quer que eu esteja presente, ela quer que eu esteja presente, eu quero estar presente também, mas eu não quero que esteja alguém ali que por acaso vai me deixar chateado. Né? Não vou usar a palavra de saco cheio, mas né, realmente, sabia. Então, tem uma aluna da mãe que ela falou assim, quando eu estou nessa reunião assim, professor, ela até no tribunal, ela falou assim, sabe o que eu faço? Aí eu bebo bastante cerveja, porque assim eu já fico logo meio fora do ar um pouquinho, que aí eu já não presto atenção mais, mas a gente não pode também fazer isso o tempo todo. Então, realmente, vamos sempre tentar nos munir de boas amizades, de boas companhias, né, de papos bons, papos agradáveis, nada maçante, nada enjoativo, né? As conversas, isso aí. O Cristiano, não sei o que é isso aqui, Live Boy S2, não conheço não, isso aqui é estranho. Quando parece as pessoas diferentes, né? Então vamos negar. Então acontece. Isso aí é amigo do MC Kevinho, esse cara que entrou aí. Que é isso? Um nome esquisito, Live Boy, uma garota de biquíni com uma boininha, com um chapéuzinho de Papai Noel. Muito estranho. Acho que ela bateu na porta errada, acho que ela está procurando outra sala. Deve ser de outro curso, deve ser educação física, sei lá, fisioterapia, alguma coisa assim, né? Direito acho que não é, não. Então, acho que ela bateu na porta errada, tadinha. Vamos deixar ela se encaminhar para o lugar certo, o caminho da luz, né? Ela ir no lugar certo. Vamos lá. Então, tá bom. Nosso papo.
A gente começou a conversar sobre servidões. Servidões, na verdade, elas são tratadas numa parte relativamente reduzida do Código Civil, mas são extremamente importantes no dia a dia da gente, tá? Então, a gente fez aquela remissão da servidão, da origem do latim, né, dos servos, do escravo, né? Lembrando sempre que o escravo não é simplesmente algo que você relacione a pessoa, a ser humano, né? Escravo, aquela acepção da palavra mais ampla, que é ser subordinado a, estar dependente de, coisa assim, né? Então, a gente falou brincando, falamos tecnicamente dos computadores, né? O computador principal, os computadores escravos, né? Você tem uma rede de computadores, né? Você às vezes tem a questão das subordinações hierárquicas, profissionais, coisas assim. Pô, isso me trata, parece que eu sou escravo dele. Né? Por quê? Porque é uma dependência absoluta, né? Que, na verdade, isso no trabalho nunca vai acontecer, mas tem horas que a coisa se parece próxima disso. Bom, então tá legal. Peguei para vocês um conceito, na verdade, 2 conceitos. O professor Caio Mário, que é mais amplo, e um do Gierke e do Martin Wolff, vamos repetir rapidamente. Vamos ver lá. Conceito, o encargo suporta um prédio, lembra de novo, prédio vai ser para nós o quê? Vai ser um bem imóvel, né? Coisa imóvel corpórea. Então, prédio é qualquer coisa imóvel corpórea. Então, prédio pode ser um edifício de apartamentos? Pode. De lojas? Pode. Um edifício garagem? Pode ser um galpão? Também. Um imóvel residencial, uma grande loja, coisa assim. Todos são prédios, né? Está ela de novo aí. Live Boy S2. E agora está num lugar frio, está de biquíni, eu acho, e está com um chapéu de Papai Noel. Nossa Senhora, estou fora. Vamos lá de novo. Essa aqui, pode ser que ela apareça com outro nome, vamos ver. Aí tudo bem. Então você tem um prédio. Primeiro, aí você tem o quê? 2 prédios distintos. Você vai chamar um de serviente e o outro de dominante. Então está lá. Suporta um prédio denominado serviente em benefício de outro prédio chamado dominante. Conferindo ao titular, a Rafaela que chegou aqui, Rafaela, ao titular, o uso e gozo do direito ou faculdade. Então, você vai ter o quê? Você vai se despir de um poder da propriedade em prol daquela outra pessoa. A primeira servidão que a gente vai estar estudando, que é a servidão clássica, é a servidão voluntária. É aquela que, numa atitude de consenso, nós avançamos, combinamos. Então, eu cedo a você o direito de você trafegar por dentro do meu terreno. Aí você passa a ser o dominante, eu passo a ser o serviente. E essa cessão pode ser onerosa, pode ser em troca de algum benefício, mas ela pode ser gratuita também, né? Então, vai lá o Gierke, que é o direito real de fruição e gozo de coisa alheia, limitada e imediata. Porque a limitação é exatamente porque você só pode usar, né? Esse fruir tem uma limitação, você não pode pegar e fazer dali um meio de passagem para ganhar dinheiro de pedágio, coisa assim, né? Tem uma limitação do uso normal da servidão. Aí depois eu coloquei para vocês que prédio é coisa imóvel corpórea, já sabemos disso. Falamos depois que o código ele trata de servidores prediais, tá certo? Porque você tem lá no direito romano servidores pessoais e prediais. Né? Então você fala, vamos falar no próximo capítulo, depois das servidões vem o usufruto, e o uso e a habitação, que são os capítulos 18, 19 e 20, né? Que nós vamos começar a ver, provavelmente, talvez um pouquinho hoje, mas com certeza na terça e na quinta-feira que vem, a gente deve exaurir esse assunto. Então, tá lá. Então, você tem, porque o usufruto, uso e habitação, ela é dada para a pessoa. Esse direito sobre coisa alheia, ele é pessoal, ele é entregue para você. Quer seja o direito de usufruir, usar e fruir, ou o direito de usar, ou só o direito de habitar. Vamos ver essas compartimentações, na verdade. Né? Você pega um direito maior e vai restringindo com mais 2 institutos. O usufruto é um, o uso é outro, a habitação é outro, mas todos são dependentes, né? E consequentes, vêm de uma mesma origem, que vai só se afunilando.
né? E a gente sabe, no nosso caso aqui, a servidão é predial, porque a servidão é da coisa sobre a outra coisa, do bem sobre outro bem, criando uma relação, Eduardo, boa noite, criando uma relação acessória, né, àquele bem. Tanto é que nós vimos que, por aquele princípio de que o acessório sempre segue o principal, então, aquela relação negocial acessória, ela vai ficar gravada, inclusa, incrustada na obrigação principal, quer dizer, no bem, propriamente dito, e para onde aquele bem se deslocar, mudando de mão, sendo alienado, aquela acessoriedade, né, aquele direito acessório que a ela está agregado, vai acompanhar. Muito bem, sempre subordinando coisa a coisa, res a res, não pessoa a pessoa, ela é impessoal. Tá? E a pessoal seria aquelas situações, vamos ver depois, mas não são tratadas como servidões, são direitos autônomos, assim, tratados diferenciadamente, estudados diferenciadamente, tá? Aí, é um direito próprio terreno, né, professor? Em função do bem, exatamente, próprio terreno. Em razão da coisa. Muito certo, próprio terreno. Então, tá lá. Elas são direitos reais sobre coisa alheia, né? Ela tem o próprio terreno, né, em razão da coisa, sobre a coisa, né? Que gera as obrigações do próprio terreno, inclusive, que já estudou. E aqui que chegou, Luiz Antônio. Dominante e serviente, né? Essa é coisa alheia. Um é o dominante, que tem o poder de exigir o cumprimento daquele encargo, e o outro que tem que suportar aquele encargo ao qual ele voluntariamente se impôs, na servidão clássica. Depois vamos ver os desdobramentos. Então, vemos lá, direito é sobre coisa alheia, dominante e serviente, com donos diversos, porque se não houver donos diversos, há confusão. Não é o que se fala de dominante e serviente, porque você tem a confusão, quer dizer, a integração, tanto do prédio que tem o encargo, quanto o prédio que pode exigir o encargo. Muito bem, a gente chega lá. E depois lá, exemplos, né? Servidão de trânsito. O pasto, que é um tipo de servidão, que não é comum aqui na cidade grande, mas no interior no campo é. Tirar água, né, das fontes, dos poços de água, né, das nascentes, coisas assim. E depois lá diz assim, elas são voluntárias, portanto, distintas das servidões legais. Por quê? Servidão legal é aquela que a lei te impõe. Você não pode transigir, né? Então, você tem aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui, que até a gente conversou rapidamente anteontem sobre algumas delas, que está lá. Coloquei lá iluminação, ventilação, né? Fala, Cristiano. Manda. Professor, rio é servidão? Rio? Lago, rio? Tem não. Poços, fontes, nascentes. É para tirar água. Porque o rio, tem servidão que é o seguinte... Para tirar água? Tipo no Nordeste. Não, olha só. Você tem um tratamento diferenciado, Jean? Travou. Tá? Pequenos cursos que não são navegáveis, que atravessam áreas de campo e coisa assim, elas são propriedade daqueles donos daquelas áreas. Uhum. Só que elas têm umas restrições no direito de vizinhança. Ele não pode usar a água toda, impedir que o curso daquele riacho siga e coisa assim. Agora, quando ele tem um rio que tem via navegável, ele passa a ser um bem público. Né? Um bem público estadual ou federal. Se ele só corta um estado, ou se ele corta vários estados da federação. E aí você tem um tratamento diferenciado, mas aí é curso d'água. Nesse caso nosso aqui é nascente, né? É uma coisa que é bem rara entre nós, mas eu tenho um exemplo quase 20 anos, e ele tem próximo da casa dele lá, e aquela nascente, ela é franqueada pelo proprietário da área, para que as pessoas possam tirar água para seu uso. Inclusive, até ele permite ver algum ou outro lá, pequenas canalizações, mas pequenas mesmo, para pegar um curso d'água muito pequeno. Senão a nascente não vai ter condição de atender a demanda toda. Mas, basicamente, uma água muito mais para potabilidade, uma água para uso para ingestão mesmo. Aí acontece, ele criou uma situação ali, nesse caso,
A servidão dele é uma servidão precária porque ela não é documentada, tá? Ela é costumeira. E como aquela nascente ela é de curso muito pequeno, ela é de uso restrito daquela pessoa proprietária da área, mas que por uma questão de boa vizinhança, ele cede aquilo. Quer dizer, dá para discutir judicialmente, se ele por acaso quiser impedir, alegando ser uma servidão por conta do uso, por conta do costume, coisa assim, é discutível. Talvez até possível, mas a gente não vê, em geral, essas discussões, porque, em geral, elas são franqueadas de maneira livre. Tá? E como o fluxo é grande, o fluxo é pequeno, desculpa, ela não tem aquele condão, porque, em verdade, usando o texto da legislação, aquilo ali é um bem público, aquela água, toda a água. Mas entende que, dependendo do fluxo, do volume, ela deva ser detida, em princípio, para um certo dono de um certo terreno, ou pelo terreno no qual está inserido. Tudo bem. Isso é uma discussão relativamente discreta, salvo quando tem fluxos grandes. Eu falei isso porque em 2000, lá para 2018, eu vi uma reportagem que falava que não nascente na sua casa e cobrava para tirar a água daquela nascente. Aí eu lembro que o BNDES ele fez um projeto para o Nordeste que estava colocando cisternas em pequenos imóveis para poder fazer distribuição dessa água gratuitamente. Isso. Não precisar pagar uma água que isso. Todo mundo, né? Aí o senhor falou de servidão, eu lembrei disso. Aí por isso que eu perguntei se havia servidão. O senhor falou que há. Né? Olha, isso aí não tem jurisprudência própria, isso é uma questão discutível. Se a pessoa pode exigir contraprestação, porque aí você alega o quê? Olha, se a água é subsolo, né, e as águas nascentes são bens públicos, a pessoa não pode, em princípio, ela não pode impedir que as pessoas recolham. O que ela está falando ali é uma ilegalidade, tá? Mas aí vem aquela história, é uso, é costume, né, é tradição, e como você disse, então vamos financiar, vamos emprestar valores abaixo retorno, para que as pessoas façam cisternas, coisas assim, para que elas possam coletar água de chuva, né? As águas pluviais, plumbos, né? E possam fazer também os seus próprios poços para coleta de água, porque tem a discussão do poço, isso é outra discussão, que é assim, se o poço é aquele poço de lâmina baixa, se você fura pouco e você encontra água, entende-se que aquela água, se fura pouco, se encontra, isso dá discussão em estado menor como o Rio de Janeiro, tá? Mas o entendimento é o seguinte, quando você fura o poço e coloca alguns anéis, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, e você encontra água, aquela água ali, entende-se que ela é uma água tua, porque faz parte daquele direito de propriedade, que é o tal do até o céu e até o inferno, não é tanto nem tão pouco, mas a gente sabe que existe um direito de propriedade que se estende aéreamente, razoavelmente, e subterraneamente, razoavelmente. Aí vem a discussão do tal do poço artesiano, que é aquele poço profundo, tem que ser perfurado com profundidade, e que vai buscar os lençóis subterrâneos, cuja legislação entende serem já de propriedade da população, é bem público. Tá? Por isso que você, quando fura poço artesiano, você tem que pagar outorga para estados, em geral, estados federados, por conta daquilo ali, e o que não se faz com poço. E dá uma discussão danada, tá? Porque não dá mais falando aqui no Rio de Janeiro, que o poço também tem que pagar um valor, porque a SEDEC é a gestora, não sei o quê, e aquilo foi sendo discutido, e vamos ver se agora com a privatização isso acaba sendo normatizado, mas o princípio é esse. O poço que você fura com pouca profundidade, você obtém água, aquela água é tua, que é o teu terreno. Agora, se você precisar de água e não tiver essa água, né, na superfície, não tiver aquela água vindo com facilidade para a coleta e tiver que fazer uma perfuração muito grande, aí você já ultrapassa o seu direito de propriedade, você já ingressa no subsolo, que é propriamente bem público de uso comum, que no caso ali realmente é. Entendeu?
Então, funciona assim. Então, a gente não sabe se esse poço lá no Nordeste, se o dono do poço lá, se fazer um furo artesiano profundo, ou um túnel, um poço raso. O poço raso, entende-se que ele é do dono do terreno, a água que sai dali. Agora, se ele faz uma perfuração maior e ele atinge o lençol, né, aquelas águas que são ocultas, e aí ali já é bem público, basicamente federal, se ele que é a história de aquíferos de largo tamanho, ou ele é estadual, se ele se restringe a determinadas áreas. Aí, nesse caso, aquele é bem público e pode ser utilizado para exploração geral. E ele não pode impedir, não. E se ele quiser explorar, ele vai ter que pagar, né, o encargo da outorga por uso daquilo ali. Isso é muito doido, professor. E não, a legislação é longa. Isso acontece também com poços de petróleo. Mas aí é entre países, né? Porque o Brasil, no dia estava vendo uma reportagem que tem países que ele pega ali a franja ali dos poços que são próximos ao Brasil e vira guerra, porque o Brasil fala que o poço é dele, mas pela perfuração que foi feita está fora do território brasileiro e fica essa guerra, né? Você tem problema da zona do mar territorial, da zona de exploração exclusiva, né, que eu vou dizer porque tem o negócio das 200 milhas. Olha, isso tem, porque, na verdade, isso depende mais de tratados internacionais, de convenções. Isso é mais uma questão de direito internacional público do que uma questão de direito administrativo. Nossa água potável, administrativo. O Livre Boy entrou de novo aqui. Estranho isso aqui. Professor, às vezes pode ser alguma aluna, a gente pergunta. Não, mas a foto não está muito conveniente. É uma pergunta. Não sei. O pai que é uma aluna, pergunta se é aluna. Não. Nunca teve Livre Boy na sala, pô. Vamos ver que negócio aí. Pode ser aí um super hipervírus aí que vai contaminar o meu computador e vai espalhar para o de vocês. Aí. Começa até a Terceira Guerra Mundial aqui, ó. De repente, quem sabe? Vai começar assim. Tudo bem, então vamos lá. E o que acontece? Isso aí tem muito a ver com relações internacionais. E tem a ver só, né, com o tratado. Você tem o problema da exploração das zonas econômicas exclusivas, você vê a briga que está acontecendo agora com China, com a Argentina. Né? Outro dia eu vi lá, os caras pegaram um satélite, identificaram, parece que 12 mil barcos pesqueiros no mar territorial, na ZEE da Argentina, e a Argentina, como está tudo sucateado, não tem nem alguns navios da Marinha para poder tentar coibir aquela pesca ilegal. Né? Não tem esse problema. É um negócio complicadíssimo. E o óleo também, a questão do óleo, né, a perfuração, porque nos Estados Unidos, o americano do norte resolveu muito facilmente o problema do petróleo. Achou petróleo no teu terreno? É teu. Pode pegar, só que você vai ficar subordinado à legislação federal rígida. Qual é? Você não pode chegar... Você achou petróleo... Porque aqui no Brasil, se você achar um poço de petróleo no teu terreno, você tampa, né? Para não deixar ninguém descobrir, porque vão te tomar o terreno. Tu vai ser expropriado. Não tem jeito. O sistema funciona assim. É subsolo, você localizou, sem interesse estratégico, nacional, você vai ser indenizado e tchau. Pô, tem umas áreas lá no Nordeste que não está ficando milionário, professor. Tem lugar que tem lugar que tem legislação, você vai ganhar royalty. É isso aí. Porque você está por cima daquela área, porque você vai sofrer um tipo de incômodo. Aí tu vai receber valor. Né? Nos Estados Unidos, funciona assim. Você encontrou, você perfura, você processa, você vende o teu petróleo. Só fica só subordinado à extração, que é o volume de extração. Você vai ficar subordinado a certas legislações, tipo de petróleo, não sei o quê, para onde é que você remete, tá? O refino, porque a refinaria já vai ser centralizada, tem um outro processo que tem que mandar para algum local, e a demanda. Se você pode tirar X litros ou não, porque você sabe que dizem, né, que as maiores reservas de água potável, a céu aberto a maior reserva de água potável a céu aberto no mundo é dos Estados Unidos, que são aqueles grandes lagos.
né, lá que dividem lá o Canadá do Alasca, né, alguma coisa assim, né, aquele estado americano que não anexado. E dizem que a reserva de petróleo americana é uma das maiores do mundo. Por quê? Porque eles sempre tentam prospectar petróleo em um volume racional para impedir que aquilo acabe logo, como vai um dia acabar dos árabes. Os árabes sabem que mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar tudo um grande deserto de areia, né? Mas aí o príncipe árabe já ficaram trilionários, né? Você viu que semana agora, agora passada, o príncipe árabe não arrematou um quadro do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, né? Isso foi mês passado, sei lá. Ele pagou 400 milhões de dólares por um quadro. 400 milhões de dólares, né, são 2 bilhões de reais. Ele pagou aquilo por um quadro. Aí, assim, então existe uma estrutura, eles investem em outros países, são donos de pedaços de outros países. Tá? Quando não tinha mais nada, tinha só areia, vão embora de lá e vão ricaços. Vai pra... Então, o petróleo, a energia, as energias, é outra discussão interessante para se estudar e tem muito a ver com relações internacionais, com direito internacional. Tá? Vocês vão até abordar bem quando vocês forem estudar direito internacional público, que agora parece que fundiram público e privado e tal, é pouco tempo para ver muita coisa, mas, em linhas gerais, vocês vão ver muita coisa interessante. E até uma área de estudo muito boa também. Tá? Vamos tocar. Eu sou só curioso nisso, eu não tenho conhecimento profundo. Tem que falar com quem entende. Então, é o que eu falei para vocês das servidões voluntárias e das servidões legais, que são aquelas que a lei te impõe, não pode abrir janela menos de 1,5 metro, não pode ter um recuo das casas, das posturas municipais, você não pode construir acima de determinados andares, coisas assim. Tá? Que são os servidões que a lei nos impõe. Oi, Márcio, boa noite. Pedrada da área aí, boa noite. Relações de vizinhança, falei já, que a gente já viu em relações de vizinhança. Aí depois aqui ocorre entre prédios vizinhos, mas não necessariamente contíguos, porque o leigo, no nosso caso, ele supõe que a vizinhança é a contiguidade, é um do lado do outro. Não, vizinho é a proximidade, né? Então, eu dei exemplo do aqueduto, que é um exemplo acadêmico, né? O aqueduto vai passando por vários imóveis vizinhos ao teu, mas não são limítrofes com o teu terreno. Tá? Isso é possível. Os dutos de oleoduto, gasoduto, coisa assim. Né? Características. Vimos lá. É uma relação entre dois prédios vizinhos, distintos, mas são vizinhos, dominante e serviente. Os prédios pertencem a donos diversos, né? Dominante é de um, serviente é de outro. Ele serve à coisa e não ao dono, então aquele direito está agregado à res, à coisa, e não à pessoa, porque importa a mudança da titularidade do imóvel, do bem, porque a servidão vai ser agregada ad eterno, né? Ela não é presumível, ela tem que haver, não é assim, não, pode fazer. Não é pode fazer. Assim, não vamos firmar um documento, podemos balizar o que eu posso fazer ou não, o que você consente que eu faça ou não, e aquilo vai ser formalizado e vai ser levado, versa sobre imóveis de propriedade, vai ser levado ao registro de imóveis, para que lá você faça a necessária anotação, né, para poder fixar o quê? O gravame, chamado, o gravame é o quê? É a limitação ao direito de propriedade em relação àquele bem. Há vários gravames possíveis. A servidão é um dos gravames. Vimos lá aquelas cláusulas, né? Incomunicabilidade, inalienabilidade, né? Impenhorabilidade, são gravames. Né? São todos marcas que ficam na propriedade daquela coisa, daquele bem, e que restringem, de certa maneira, a exerção dos direitos plenos que você tem na propriedade. Pronto. Oi, Mara. Eu estou com uma dúvida. Esse gravame ele vai ficar registrado tanto no imóvel do dominante quanto no imóvel do serviente? Exatamente, nos dois. A questão é a seguinte: no momento que ele já fica gravado num, ele já indica o outro. Sim. Mas o outro não fica formalmente gravado. Porque não há como deveria haver um sistema, né?
Para você levasse o gravame para um dos dois, dominante ou serviente, deveria o próprio registro de imóveis falar entre si e já se comunicarem e fazer uma ponte. Não acontece. Então, você precisa levar a ambos, porque você que é o proprietário do imóvel dominante, do prédio dominante, te interessa para poder exercer o teu direito sobre mim em relação ao encargo. E para mim interessa para também regularizar a exerção, porque adiante eu posso até querer uma extinção. Então, cada um deles vai ter que fazer um registro diferenciado. Né? Isso aí. Pagando emolumento. Isso influencia, de alguma maneira, no valor do imóvel? Pode acontecer, porque você tem uma servidão de trânsito, por exemplo, ou de duto, né, que é duto, oleoduto, e ela limita a área do terreno, ou pode até, de certa maneira, limitar a utilização, risco, né? Passam dutos de energia subterrâneos, de energia de alta amperagem, né? De correntes muito fortes, então, é tipo de substância, porque isso aqui passa um álcool duto ali, um oleoduto, um gasoduto, algo assim, aquilo pode determinar uma variação de valor, pode sim. Agora, você pode encontrar situações também que você cede aquela área, para o aqueduto, para o gasoduto, por exemplo, que você recebe valores por conta daquilo ali, né? Você vê eu não sei exatamente como funciona. Aquilo deve ser uma forma porque como é muito simples, é uma locação. Essa seção a parte de lotes de terrenos, a colocação de antenas, mas aquilo ali eles trabalham com alocação. Poderiam criar ali também, eventualmente, até um sistema de servidão remunerada. Tá? Mas devem fazer locação, porque é um sistema mais simples, até ter um modelo. Vincula a pessoa e tal. Mas seria possível também constituir uma servidão ali. Se bem que no caso da torre, ela não está agregada a um outro imóvel, né? Então não há por que falar em servidão. Tá certo, só pode ser locação mesmo. Falando bobagem. Porque você não tem um dominante e um serviente. É verdade. Então, esse caso eu falei para vocês, tem que ser anotado tanto num quanto no outro registro, outra matrícula de ambos os imóveis. Legal. Ela tem que ser útil, né, ao prédio dominante, né, porque ela tem que ser necessária. O dominante, assim, não, vamos fazer, porque eu transito por aí. É necessário para mim, porque eu não tenho acesso à via pública, mas aí, vamos supor que a via pública aconteça, ela seja construída, seja preparada, seja pronta, aí o que acontece? A razão de ser da servidão, que tem que estar descrita quando ela é constituída, por exemplo, no oleoduto. O oleoduto não é mais utilizado, né? Porque tem uma forma de transporte mais eficiente. Ou então porque não tem mais o que transportar por ali. Acabou a destinação, consequentemente, é uma causa que dá ensejo à extinção da servidão. Tá? A falta de utilidade. Muito bem. Aí depois, é de duração indefinida, né? Eu coloquei antes aqui, coloquei que é direito real e acessório, depende da propriedade, lembrem lá sempre que acompanha, já falamos sempre, eu sempre vou bater nessa tecla, porque tem que sempre lembrar, por isso que ele está anotado no RI, porque ele está ali com uma gravação, com uma inscrição, com uma marca naquele bem que vai ser carregado por aquele bem ad eterno, vai levar para sempre. Né? Muito bem. Então, direito real acessório, depende da propriedade, acompanha os prédios. Depois de duração indefinida. Porque, como regra, a servidão ela não tem um tempo de vida. Você não pré-define um termo final. Você estabelece e você mantém aquela relação de servidão até haver uma causa de extinção. A gente vai dar uma olhadinha mais adiante. Né? É indivisível, que você não pode separar um do outro, porque o princípio é aquele sempre, né? Principal, acessório segue o principal. Não há como separar a servidão do próprio prédio. É inalienável, você não pode alienar a servidão. Mas quando ele fala de transmissão causa-mortes aqui, é porque quando a pessoa que é titular da propriedade daquele prédio dominante ou serviente, quando ela falece, acontece a sucessão e é transferido para outra pessoa a propriedade, que também terá que respeitar ou exercer
né, a servidão que era conferida aquela coisa desde a pessoa que a antecedeu, proprietário anterior, do qual ela herdou. Né? Muito bem. Aí a gente terminou o papo de anteontem, vendo a classificação das servidões. Eu até falei para me lembrar, agora eu estou lembrando vagamente. Classificação de servidões. A doutrina classifica servidões sobre vários aspectos, eu falei para vocês, tem várias, mas a classificação mais unânime, né? Mais corrente, é quanto ao exercício. Né? Como é que você exercita, como é que você exerce, né, aquela servidão. Então, ele fala sobre classificação pelo exercício sobre dois aspectos. Ela vai ser contínua ou descontínua, vai ser aparente ou não aparente. Ela é contínua quando ela é empregada, ela é desempenhada, ela ocorre independentemente da ação humana. Então, você tem lá o oleoduto, você tem lá o aqueduto, aquele fluxo. Mas o aqueduto, o oleoduto, você pode fechar lá os registros e tal. Bom, isso aí é uma situação extemporânea, porque, na verdade, aquele tipo de servidão foi realizada para quê? Para uso contínuo. Né? A água vai sempre fluir para ali. Né? Você sabe que a transferência de passagem de gases, energias, tá? Pode ser óleo, pode ser gás, pode ser óleo diesel, pode ser petróleo bruto, pode ser energia elétrica, elas têm uma fluidez, né, contínua, tem um ritmo. Acontecer sob pena de haver, eventualmente, uma série de problemas de ordem técnica quando aquela fluidez não ocorre regularmente. Então, ela é contínua. Né? Então, está lá, contínua, independentemente da ação humana, recepção de águas, né? Águas da chuva, vão ser para ali e tal, passagem de cabos, etc. A descontínua, a gente já fala que é condicionada, por quê? Porque você tem que haver uma ação humana a cada vez que você for exercitar o direito que te confere a servidão. Então, soltei os animais no pasto. Fui lá, retirei água, lá com as bombonas e coisas assim. Então, a descontinuidade é isso, porque a ação humana ali, ela é essencial. E depois ele fala na situação da servidão aparente e da servidão não aparente. Né? A aparente se manifesta por obras exteriores, visíveis e permanentes. Então, você percebe. Mas a tubulação subterrânea, a gente percebe. Quando são coisas que oferecem algum risco, né, você tem avisos. Cuidado, não escavar, aviso, não escavar, tubulações enterradas, tal. Eles normalmente também postigos, clarabóias de observação, de manutenção. Você tem, às vezes você vê, é muito comum você ver esses dutos de gás, de petróleo, coisa assim, você vê nos morros aquela parte da mata aplainada, né, roçada, fazendo o que a gente chama de verdadeiros aceros, né, para evitar que num incêndio o fogo tome conta daqueles dutos e cause explosões, acidentes, coisa assim. Então você vê que ela ali, ela é aparente. Você pode não saber como é que está construído aquilo ali embaixo, mas você sabe que tem alguma coisa ali, então ela é aparente. Ela é perceptível, sem necessariamente estar completamente à mostra. Né? Passagem desses fios de alta tensão, aéreos ou até subterrâneos, que não é comum alta tensão passar subterraneamente dentro de determinados valores, tal, né, de energia. Né? Depois, não aparente, não é revelada por obras exteriores. Então, na verdade, as não reveladas são aquelas que não dão nenhum tipo de dica, de indicação, para você perceber que ali há ou não a passagem de algum elemento, de algo. Isso basicamente é o quê? É nas obrigações negativas. Por quê? Você não sabia, não sabe. Você passa numa orla, né? Aí isso aí é legal, mas vamos supor a voluntária. Aquela que eu falei para vocês lá daquela casa lá do Leblon, vamos supor que houvesse acontecido um bom termo. Eu não sei que pé ficou, tá? É antigo isso.
algumas décadas. Então, acontece. Você passa pela orla, né, Delfim Moreira, aí vamos supor que você passasse e disse assim, poxa, que bacana, olha só, aqui só tem prédio, mas essa casa aqui deve ter aí uns 100 anos de idade e continua construída, conservada e tal, tal, tal. Você pode não saber que há uma servidão não aparente ali. Por quê? Porque se não haver, seria o quê? Um negócio jurídico feito, criando uma certidão entre o prédio da frente, da orla marítima, se colocando na posição de serviente, ofertando a rua paralela à orla marítima, né? A primeira rua depois da orla, né? Dizendo que ó, você não pode levantar a tua casa com mais andar algum, porque eu vou vamos fazer uma servidão de paisagem, de aeração, e aí você vê, você não vê, né? Você passaria, você não sabe, que a não aparente é essa, é aquela que você não tem, você não consegue perceber, tá certo? Deve ser, pô, bacana, o sujeito ali, preservando uma área, às vezes a gente não sabe que ele, na verdade, está na verdade, cumprindo o já acordado num negócio jurídico celebrado entre ele, em outro momento, uma outra pessoa, mas, claro, vinculando bem e o outro bem. Serviente é aquele prédio que venda para quem vender, doe para quem doer, é de quem herdar, vai ter que continuar respeitando, porque ela é perpétua, né? A servidão de visão, né, de paisagem daquele prédio que está por detrás e que foi celebrado, e naturalmente foi pago, né? Isso aí dificilmente seria feito graciosamente, salvo se fosse o mesmo dono, né, da casa e do prédio, e aí ele fizesse, e ele instituísse a servidão, quando ele fosse alienar os imóveis, construir um condomínio e tal, aí ele construiria a servidão, em detrimento do bem que ele desmembrou da casa, em favor do outro bem que resultou do desmembramento. Isso é possível também, mas aí você teria o quê? Uma situação de um dono só. Aí é uma exceção na regra. Legal. Observação, fiz 3 observações para vocês, para terminar o assunto de anteontem. A observação, ó, todos podem se combinar, porque ela pode ser, claro, ela pode ser contínua, por exemplo, a servidão de visão da paisagem, ela é contínua e não aparente, né? Acontece o tempo todo, independe da ação humana, você não pode fazer, não pode, então não construiu, não fez nada, ele não impediu, não causou transtorno ao cumprimento do acordado, então ela é contínua e não aparente. Ela pode também ser descontínua e aparente, né? Você vai ver, tá ali, ó, um poço de água, coisa assim, né? E ela pode ser também ali uma não contínua, perdão, uma descontínua, subir um pouquinho mais, né? E não aparente, né? Porque, veja só, você olha o imóvel, né, construído com um determinado gabarito, você não sabe que tem ali uma servidão, mas ela é contínua, ela não está condicionada, está exercendo independentemente da ação humana, mas não está à vista. Então, elas podem se combinar, podem se fechar. Muito bem. Aí depois, ó, ainda podem ser positivas, né? Lembra lá que tem que ter obrigações positivas e negativas, são as formas de você atender às relações obrigacionais, né? Prestações de agir ou de não agir, positiva ou negativa. Então está lá trânsito, retirar água, negativa, basicamente essa de não construir, que é a mais clássica. São as mais clássicas aqui que nós estamos vendo. Observação 3, ainda as irregulares, né? A irregular é porque ela, na verdade, ela é estudada ao lado das servidões. Por quê? Porque ela é estudada porque ela existe de fato, mas ela não configura uma servidão classicamente entendida doutrinariamente falando. Então, de lá, as irregulares, porque ela não limita o prédio, mas sim pessoa. Quando ela não limita o prédio e pessoa, ela cria o quê? Uma situação que a gente vai chamar de sui generis, né? Diferente das demais.
Mas que ela existe de fato, ela é previsível e tal, só que ela é incomum. Sui generis é isso, é algo incomum. Então, aqui, é aquele caso da pessoa criar uma servidão dando direito a alguém para determinada pessoa, e só ela. Seu fulano de tal, dona fulano, dona ciclana, sempre ela que vem aqui, então ela vai colher, porque ela faz doce, tal. Então, como esse terreno eu tenho, mas eu não precisa desses frutos, ela faz um termo lá, construindo uma servidão para aquela senhora, que vai ser, aí ela já não vai ser perpétua, vai ser vitalícia, né? E quando ela morrer, porque a servidão vai se esvair. Mas por quê? Porque é alguma coisa incomum, né? Extemporânea, assim, na apreciação, mas é estudada. Tá? Vamos ver lá, então, a conversa de hoje, que é a 22. Vamos lá. Conclusão de servidões, tá? O conceito é aquele que é o mesmo, a gente sabe disso, só para poder relembrar. Né? Encargo, prédios, vizinhos, dominante, serviente, é isso? Isso é a servidão. E como é que eles são constituídos? Aí vamos ver. Né? Na verdade, tem uma falha minha aqui na letra B. Na verdade, da B a gente tem que ser B1, B2, B3, eu botei C, D. Eu vou até depois enumerar, mas eu vou explicar para vocês qual é o meu erro aqui. Na verdade, os modos de constituição são elencados na letra B, ou elenquei na letra B, e eles se desdobram nas letras que vêm depois. Tá? Então, vamos lá. Modo de constituição, lei, né? Em geral, pela lei, que a lei prevê ou a lei não proíbe. Tudo bem. Tem uma situação que é explorada, é aquela da pergunta do concurso público, né? Existe alguma servidão que não advém da lei, da criação. Olhando no jurídico, você existe aquelas criadas pela doutrina e pela jurisprudência. Qual é o exemplo? O exemplo é trânsito. É aquela servidão do ir e vir. Tá? Não há previsão legal específica, mas não há vedação legal, e aí o princípio da legalidade se aplica, né? Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, se não me engano, né? Se ninguém é obrigado a deixar de fazer algo, sem virtude da lei, assim é o princípio da legalidade, se opõe ao princípio da estrita legalidade, se estudou direito administrativo, né? Tudo bem? E de lá, então, a jurisprudência, a doutrina reconheceu, estudou, a jurisprudência reconheceu, ratificou, a súmula 415 do STF também reconheceu, ratificou a servidão de trânsito. Ela acontece pelo uso, pelo costume, pela interação de comportamento, ela é algo atípico, mas existe. E aí vamos ver. Também pode surgir de ato ou fato humano, né? Ato é ação voluntária, fato é uma ação involuntária, mas que deságua, é o tal do, são chamados fato, é o fato jurígeno, né? Aquele fato que dá origem a uma relação jurídica. Então ele fala aqui, ó, você tem negócio jurídico, pode constituir uma servidão. A sentença também pode, o uso capião também pode, a destinação dada pelo proprietário também pode. Aí vamos tratar. Aí a C, D e E, ela na verdade fala exatamente disso. Negócio, sentença, C, D, E e F. Então vamos lá. Como regra, então a regra é essa. Se ela é voluntária, ela é constituída por um contrato oneroso. Quer dizer, você vai desembolsar algo em meu prol, para que nós possamos estabelecer um equilíbrio negocial. Né? Então existe um desembolso. Né? É um negócio jurídico, que tem partes, nesse caso, ele é bilateral, então pode ter negócio unilateral? Tem, mas isso aqui é bilateral. Dominante e serviente, né? Pode ser entre vivos, nós, ou causa morte. Eu deixo em testamento aquela previsão da concessão, da criação, do estabelecimento daquela servidão. Tá? Então, em geral, o serviente, né? Que naturalmente vai permitir, olha, quero que, para minha morte,
a área tal seja entregue para fulano, que ele possa ir e vir, ou construir, ou ele explorar, ou retirar também a água, ou ele colocar ali os dutos que transportam água e levam o esgoto da cadeia para fora, para o sistema de saneamento, coisa assim. Pode ser feito. Muito bem. Então, está lá, testamento, coloquei aqui, devendo ser anotado na AGI, sendo que antes disso já configura um direito pessoal obrigacional. O que a Mara perguntou da anotação, quem anotava, e a gente chegou ao consenso que ambos anotam nas suas referidas matrículas, cada imóvel tem uma matrícula, então, do dominante, ele anota, e do serviente, o serviente anota. Claro que nada impede que um anote no outro, tá? Que o documento é público. Comprovado que existe a veracidade dele, pode ser que o dominante, interessado em já fixar aquele negócio com clareza para opô-lo contra todos, já que transformando num direito erga omnes, por conta da publicidade que ele vai ter no registro, ele pode se encarregar. Ele mesmo faz o registro, ele leva para a anotação. Tudo bem. Pode ser que ele já... Também é bom que seja acordado o próprio negócio. Ó, as partes se encarregarão, cada qual ao seu tempo, ou então o dominante levará para anotação os RIs competentes. Né? Então, você vai tratar o que melhor convier. Ali for mais cômodo, inclusive, para as partes ali. Até para a parte que você assessora. Se você assessora as partes também pode ser. Né? E ali, mas o que acontece? Antes de você anotar, você não deu publicidade, aquele direito ainda não é erga omnes. Mas ele já é um direito, uma relação obrigacional constituída, já é um direito pessoal. Ou seja, eu já tenho uma obrigação para com você. Se eu não cumprir, os terceiros não vão saber. Mas você sabe, porque você firmou comigo, então você pode até me sancionar por estar descumprindo a palavra empenhada com você, o negócio tratado com você e documentalmente formalizado, entendeu? Agora, quando aquilo vai para o registro de imóveis, aí ele toma o ar da publicidade e aquela questão de direito relativo, que era só entre mim e você, ele passa para um direito contra todos, absoluto. E aí ele passa a ser o quê? Erga omnes. Muito bem. Está lá, artigo 227 e 1378. Depois, pela sentença em ação de divisão. Que é ação de divisão, né, que é uma parte específica do Código Civil. Ação de divisão que você tem situação de terrenos vizinhos, contíguos, aí são contíguos, são lindeiros que você fala, lindeiro, contíguo, né? Fronteiriço, pouco importa. O normal é falar em contiguidade ou, isso é um termo antigo, até pouco utilizado, de terrenos lindeiros, que tem linhas comuns. Né? Acontece, os marcos não estão avivados, né? Os marcos que separavam o meu terreno do seu não são encontrados, a gente não consegue, na verdade, identificar bem o que seria a área da tua propriedade e da minha propriedade. Ou a gente chega num consenso. Vamos procurar lá, isso aqui é um lote, é um loteamento, procurar o loteador, tentar encontrar a planta do loteamento, vamos procurar no poder público o registro, a anotação do loteamento, aquilo tem também a anotação junto às municipalidades. Vamos tratar um topógrafo, não sei. Vamos ter que, mas aí se não houver um consenso entre nós, o que é seu, o que é meu, a gente vai ter que judicializar isso aí. Aí vai ter que ser o quê? Uma ação de divisão, ou demarcatória, coisa assim, né? A divisão é bem clássica, para dizer assim, ó, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Isso é uma ação específica. Então, ela vai também gerar, eventualmente, uma servidão. Depois, na demarcação fique visto que é necessário que uma parte uma parte do terreno, do meu terreno, seja entregue para o outro utilizar para alguma certa destinação. Pode ser passagem, pode ser trânsito, pode. Pode ser, porque ali já tem, você já colocado fios,
tubulações, coisas assim, e aí, quando foi feita a demarcação exata, a gente percebe que é uma obra de difícil retirada, que foi colocada de boa fé, não houve nenhum tipo de ação maléfica da minha parte contra você, então aquilo vai ficar preservado. E ali vai ser, na própria sentença, vai ser chamada para a constituição eventual de uma servidão que pode ser até constituída pela sentença judicial, quando aquela for a melhor saída. Tá? No princípio, não se constitui servidão por ação judicial acima do militar, mas se não houver nenhum tipo de situação mais cômoda, você acomoda aquela situação. Essa é a função do bom julgador. Tá? Não é criar mais problemas, ou criar inimigos, né? Ainda mais vizinhos contíguos. Né? E depois, ação de uso capião. Posse na servidão aparente, que é a discussão da tubulação de água. Está aí há não sei quantos anos, então ninguém reclamou, vocês vão ver que a lei fala em 10 anos, fala até em 15, que é o minto, fala até acho que 20 anos, e esses 20 anos tem a discussão, que ele foi reduzido para 15, porque não existe prazo mais de 20 anos para uso capião, né? Então, é uma falha do legislador que não fez a correção, quando o Código Civil novo foi editado, ele não fez a correção em reduzir esse prazo de 20 para 15 anos, tá? Tem decisão jurisprudencial sobre isso aí nos dois sentidos, mas a tendência é se encaminhar para os 15 anos, que a legislação atual prevê. Então, está lá, posse na servidão aparente, exemplo, tubulação d'água, artigo 1379 do Código Civil, súmula 415, servidão de trânsito com proteção possessória. Quer dizer, foi uma servidão de passagem que foi erigida pela sua importância, seu relevo, sua temporariedade, coisa assim, algo que atribuiu-se posse. E essa posse, essa proteção como uma posse, acabou sendo acolhida por uma jurisprudência que se impõe a todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Porque é uma súmula do STF, essa 415. Servidão de trânsito com proteção possessória, nos prazos de 10 anos, ordinário, e 20 anos extraordinário, aqui entende a doutrina ser uma falha do legislador. Quer dizer, o legislador foi incorreto, porque tinha que ter feito a adequação desse tempo, reduzindo para o máximo do uso capião, que são 15 anos. Tá certo? Essa discussão eu falei para vocês, é doutrinária, o texto da lei ainda não resolveu, você pode encontrar jurisprudências aqui a colar, né, que tendem, majoritariamente, aos 15 anos. Tá certo? Não é pacífica, não. É porque ela é pouco suscitada. O Supremo se preocupa com outras coisas. Como se não fosse isso aqui extremamente importante. Falamos. Depois, destinação proprietária, finalmente aqui, né? Que são as situações que nós vimos do ato ou fato humano. Né? Penúltimo, né? Desculpe. Então, está lá. É uma serventia de um prédio sobre o outro, quando ambos pertencem ao mesmo dono e depois um é alienado. Exemplo, pessoal, eu dei até um exemplo aqui, que foi onde eu fui criado. Tá? Foi a vila e o prédio do senhor Domingos. Tal. Aí o que acontece? Esse caso é o seguinte, eu fui criado, cheguei lá com uns 5 anos de idade, num bairro aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, que já foi um bairro maravilhoso, hoje é um bairro perigosíssimo, chamado Caxambi, ali, parede meia com jacarezinho ali, por onde eu pedalei muito, andei muito de bicicleta por ali, passava por ali por dentro para cortar caminho, para poder passear de bicicleta naquilo da Boa Vista. Sampaio, tinha uns bairros ali caminhando, garotado. Era um mundo bom, tá? 50 anos atrás, tá? Aí acontece, essa vila era uma área grande. O proprietário, um senhor português, esse senhor Domingos, pessoa maravilhosa, um sujeito gentil, um senhorio, que deve estar hoje num mundo muito bom, pessoa de uma dignidade imensa. Aí, é até engraçado, porque a vila, ele fez a vila com 8 casas, e eu morei por 20 anos, minha mãe, até minha mãe faleceu, nós morávamos lá, minha mãe e meu pai, moramos lá por uns 20 anos, algo em torno disso, 19, 20 anos. Né? E a parte engraçada curiosa é que
Minha mãe fazia bolo muito bom. Aquele bolo bem simplesinho, aquele bolo que tem uma essência de baunilha, bem maciozinho, aquele que desmancha e tal. E o seu Domingos, ele ia pegar sempre o aluguel no mesmo dia, em todas as pessoas. Ele tratava um dia do mês. Olha que coisa interessante, é outro mundo. Ele tratava um dia que era o dia de recolher os aluguéis. Então, ele ia de casa em casa, dava bom dia, tal. Todo mundo tratava de uma maneira formal, tá aqui o dinheiro, tal. Minha mãe, como toda boa gaúcha de interior, tal. Meu pai também, um sujeito muito bacana. Meu pai não estava dizendo, seu Domingo, quando vier, já sabe. Ele gosta de tomar café, mas me fazia um café muito gostoso, fazia um bolinho. O que ele fazia? Ele pegava e deixava para receber o aluguel, por último, lá da casa da gente. E por quê? Porque sabia que já estava lá. Tinha uma mesa pronta para ir lá, um cafezinho, um bolo, um bate-papo. Olha, meu pai estava viajando para a mais mercante, ele estava embarcado, ele não estava. A minha mãe se atendia muito carinhosamente, ele me tratava muito bem. Bom português. Uma pessoa maravilhosa. Um ser humano exemplar. Aí acontece, o seu Domingos, ele fez a vila, e aí na frente tinha uma boa parte terrena que ele já tinha pensado, um investidor, tá? Um empresário. Ele já tinha pensado em fazer um prédio. Aí ele fez um prédio. Na frente deixou uma faixa da vila, que era servidão de trânsito, 5 andares, acho que tinham 20 ou 24 apartamentos, 4 ou 6 por andar, 20 ou 30 apartamentos. Talvez, vamos colocar por 24 por andar, mas não me lembro exatamente como é que era, mas eram 4, acho. Ele fez tudo direitinho, mas tudo era dele. Os casos da vila, porque ele fez um terreno, foi incorporando, foi tirando licença e tal. Dado momento, ele resolve o quê? Ele resolve vender. Está com uma certa idade e tal. E ele foi vendendo. Na verdade, o que aconteceu é que praticamente todos os locatários, ele foi facilitando as vendas, preços bem cômodos, bons de pagar e tal. Financiamentos também eram conseguidos, aí ele financiava direto com ele e tal, né? E ele foi vendendo para os inquilinos. Quando ele foi fazer isso, para poder vender, o que aconteceu? Bom, ele teria que fazer o quê? Desmembrar. Então ele teve que fazer o quê? Separar a área do prédio da área da vila, unidades autônomas, cada apartamento, cada casa da vila, e aquela passagem. Aquilo que foi uma falha dele, porque quando ele fez o desmembramento, a municipalidade carioca era mais tranquila, era mais... até um pouco ingênuo. Então, houve o quê? Ele pegou e dividiu o terreno todo em 2 quadras. Uma quadra que era o prédio, e a parte que a gente vinha para a vila, passavam carros. Uma área larga, está lá até hoje. E a vila. Mas o que acontece? Ele deixou aquilo numa condição de quê? De uma servidão de trânsito garantida pela jurisprudência, porque aquilo ali não foi, deveria ter sido feita. Se fosse hoje, aquele projeto seria aprovado de desmembramento, mas naquela época podia, porque aquilo acabou dando briga na justiça, o pessoal do prédio queria parar o carro ali, não queria deixar de passar. Então, a história resolveu-se tudo, foi para a justiça, no final a justiça, como sempre, faz um acordo, né? Acordo bem feito, todo mundo ficou amigo, ninguém ficou inimigo do outro, em termos, né? No começo deu um quiprocó. E acontece, então está aqui, ó, destinação proprietária, você compra uma área, você resolve construir dois prédios, 2 blocos, você resolve separar um do outro, você fala assim, não, mas tem acesso para esse bloco aqui, eu vou ter que ter uma área dentro desse bloco da frente. Aí você institui, então está aqui, ó, uma pessoa só cria uma servidão. Por quê? Porque ele já tem uma intenção a posteriori de, individualizando aquilo tudo, poder ser objeto de negócio. E hoje, porque você tem uma obrigatoriedade, hoje já se esbarra já em servidões legais. O poder público exige, ó, só tem que colocar aqui a área de servidão aqui, isso tem que ser averbado no registro de imóveis, tem que ser tratado como tal, desenhado e coisa assim. Ô, Renan, falei para você, ela era uma servidão voluntária, sempre foi doutrinariamente, mas atualmente, nos grandes centros urbanos, ela, quando é constituída agora, ela acaba sendo por imposição legal. Da hora que você vai levar projeto do desmembramento, das construções, tudo para você ter a Secretaria de Obras aprovar aquilo tudo, eles vão te exigir que você tenha o acesso porque você não pode ter nos municípios modernos chamados lotes encravados. Né? Porque se você deixar o lote de trás sem passagem para
via pública, vai se instituir uma servidão ali, porque o sujeito do lote encravado vai entrar com uma ação contra aquele outro lote, para que ele tenha o ir e vir ali. Então, o próprio município, para evitar um litígio, ele já impõe. Então, ela tem uma situação originária de voluntariedade, quando você cria, para poder fazer os prédios distintos, e de legalidade. Ela é mista. Ela é até pouco estudada, tá? Porque você faz porque você quer, você faz também porque você terá de fazer, se você conseguir ultrapassar, porque você consegue ultrapassar em municípios menores, que têm legislações de ocupação urbana mais fluidas, vamos dizer assim, né? Menos cuidadosas. Mas você, a posteriori, você vai acabar sendo obrigado a fazer aquilo ali por conta deles mesmos. Pode ser que alguém promova um litígio, uma lide contra você. Então, você já pré-ordena. Então, ela é originariamente voluntária, e há situações que ela pode ser uma voluntária mista legal, que você quer fazer, e você também você é imposto fazer. Se não faz naquela hora, vai acabar fazendo depois adiante por sentença, né? Numa ação para construir uma servidão. Tudo bem. Tá? Então, você teria uma situação mista aí, não tem uma definição exclusiva do que ela é. Ela é voluntária de princípio, tá bom? Que as decisões judiciais, a decisão judicial é a lei aplicada ao caso concreto, né? É a lei em concreto, ou é a norma em concreto. Então, o que acontece? O juiz aprecia e cria uma regra legal só para aquele caso ali. Então, é uma lei específica para aquele caso ali. Então, se ela não for tratada de forma geral no Código de Postura Municipal daquele município, Código de Posturas Municipais daquele município, ela vai ser tratada por força de decisão judicial. Então, ela começa na voluntariedade e pode tornar-se legal adiante. Tá? Sempre entendendo que ela, de princípio, ela é voluntária. Tá bom? Tá, joia. Passou seu Domingos aqui. Vamos ver lá, por fim. Servidões constituídas por fato humano. O que quer dizer isso? Ó? Dá somente na passagem. Tá? A passagem está separada. Eu acho que você deve encontrar até uns pequenos livros, artigos inteiros, sobre servidão de passagem. Porque ela é distinta das demais, ela é sui generis, ela é diferente, ela é única, né? É prima. Né? Então, dá somente na passagem e quando restam sinais aparentes. Eu coloquei os exemplos. Bom, passagem? O que é o fato humano? O fato humano é que você acaba fazendo alguma coisa que não tem por objetivo demarcar, fazer notar a servidão de trânsito, mas ela acaba por via transversa sendo percebida. Exemplo, bueiro. Bueiro, água pluvial, né? Plumbum, chuva, plumbum, né? Ela vai vazar para quê? Para não enlamear, para não estragar, coisa assim. Depois a gente fala o mataburro. Mataburro isso é coisa de interior, tá? Que existe até hoje. Se você for Mato Grosso, Goiás, Janeiro também tem. Qualquer estado tem, mas tem estados que tem mais. Mataburro é o quê? É aquele pontilhão, é uma ponte curta, que ela é construída de uma maneira, ela não é toda pavimentada, toda coberta, ela é feita com ripas, né, que deixam espaço entre uma e outra, espaço esse que não cabe um pé de uma pessoa passando ali, a pessoa não pode enfiar o pé por dentro, que ali ela pode sofrer um acidente, mas que ela prenderia a pata de um animal, basicamente o animal de tração, né? Ou o gado, alguma coisa assim. Porque o animal, quando chega ali, ele percebe que aquilo é perigoso. Infelizmente, algum colega dele, parente, já caiu por aí, já se machucou. E tu sabe que animal, quando se fratura, o destino dele não é bom, né? Não é bom. Então, acontece. Né? Ou ele vai ser sacrificado. E aí o que acontece? O próprio animal, os outros não. Então, aquilo é uma maneira de você impedir o quê? Que ao eles passarem por ali, não só que eles fujam, mas que estraguem, né, pisoteando o aterro que está sendo feito, e lameando, e coisa assim. Tá? E aí depois fala em aterro também, você dá aterro um pedaço para poder passar um veículo, porque estava muito irregular, você dá uma certa aplainada naquela área ali. Então, esses sinais aparentes acabam determinando o quê?
que tudo aquilo foi feito em prol de quê? De alguma coisa. Que coisa é essa? Ah, é o trânsito, é o ir e vir de alguém. Então, ali é uma servidão construída pelo fato humano. Porque não é ato, porque não foi voltado diretamente para construir aquela servidão de trânsito. Aquilo é feito de uma maneira periférica, né? Não, deixar o animal para não pisotear, a água para não enlamear, né? O aterro para poder distribuir melhor, porque tem pedras aqui, isso aqui pode quebrar a roda de uma carroça, de uma charrete e coisa assim. Tá bom? Legal. Então, a súmula, mas assim, mas quando ela é demarcada, aí tem a questão. A súmula fala nisso, tem que ter sinal aparente para poder configurar a servidão de trânsito e, consequentemente, dar ar de legalidade àquilo ali. Ela vai se tornando legal, ela já é considerada legal de fato e de direito pela súmula. Agora, se ela não tivesse sinal aparente nenhum, não, o mato não está derrubado, não tem bueiro, está tudo enlameado, aquilo é uma picada, aí ali é simplesmente, a gente chama aqui de mera tolerância, não está demarcado, mas tem um caminho para ele vir, pode ser até melhorzinho, mas não tem esses sinais aparentes de demarcação, é porque o dono da área pelo qual aquela pessoa está servindo, ele faz aquilo deixar por deixar, entendeu? Por boa vizinhança, mas uma coisa informal, tácita, que não pode configurar a criação de uma servidão de trânsito, tá bom? Legal. Aí, por fim, aqui a regulamentação das servidões, tá? Eu estava vendo aqui umas coisas, eu vou ver se eu faço agora nas próximas aulas. Eu imprimi para vocês também, publicar também, junto com o assunto, os artigos do código. Tá? Está fazendo copia e cola aqui e tal, deixar para facilitar. Vocês estão com o código na mão, todo mundo deve ter um código civil aí, já até bem usadinho, aí dá para dar uma olhadinha nele. Mas de mal eu peguei, abri o código, poxa, vou tentar ver se eu imprimo para vocês também, para facilitar mais um pouquinho, para a gente fazer o trabalho a gente ser mais produtivo, né? Então tá lá, regulamentação. Obra necessária à conservação e uso. Como regra, obra necessária para conservação e uso, quem vai fazer é o dominante, porque ele se beneficia na relação de servidão. Daí pode acontecer o oposto, o serviente fazer obras de conservação ou uso. Eu vou dizer assim, pode-se, do negócio que foi convencionado, resultar isso. Se nada for dito, as obras de conservação, né, e uso daquela servidão são do dominante. Pode ser feita uma disposição em contrário? Pode. Mútuo consentimento, acordo entre nós, nos quais você lança sobre minhas costas, como serviente, também esse encargo, e eu aceito. Até porque você deve ter pago. Talvez, olha, eu vou te pagar um valor X, um valor muito mais suficiente, é uma boa quantia, mas você se encarrega, coloca aí que eu me encarrego. Para mim é até cômodo e conveniente. Tá certo? Então é possível. A regra é o quê? Dominante arca. Exceção na disposição contrária, quer dizer, no negócio avançado, invertendo esse ônus. Artigos 1380, 1381, 1382. Depois, exercício das servidões. Esses artigos aqui, eles falam que quando uma pessoa acaba não exercitando aquela servidão, demonstrando não haver interesse, não haver por que ela existir, aquilo enseja a possibilidade do serviente buscar a extinção daquela servidão. Tá? Deixa eu ver aqui no código. Ó, 133. No exercício está lá. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Então, não pode atrapalhar. Esse é o primeiro caso. É um dos casos. Engraçado. Espera um pouquinho aqui, está acabando a energia aqui do computador e ele parece que não está conectado. Já volto, não foi, João, não?
soltou o cabo de energia. Tá bom, então vamos lá. Voltando. Então, embaraçar o quê? Bom, eu não posso atrapalhar você, não posso chegar lá, quebrar alguma coisa, entupir o bueiro, né? Dificultar a passagem dos cabos, sei lá, e colocar, sei lá, óleo naquela boia de observação, alguma coisa. Eu não posso fazer nada disso para embaraçar sob pena de que está praticando uma quebra contratual, uma infringência contratual. Então, ele tem que falar, restringir-se-á, exercício da servidão, às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quando possível, agravar o encargo do prédio serviente. Quer dizer, é uma relação jurídica de boa-fé objetiva. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa confiável, eu também. Então, eu não posso criar dificuldade para você, e nem você para mim. Entendeu? Então, o legislador fala, poxa, mas é uma coisa tão óbvia, né? Infelizmente, a gente precisa, quando escrever o óbvio, né? Como diz o outro, eu não sei se eu escrevo ou se eu desenho, para você poder entender, mas infelizmente a gente tem às vezes que desenhar as coisas para as pessoas para que elas entendam. Então o legislador foi muito cuidadoso nessa parte da servidão, porque a servidão também pode ser um objeto de muito litígio, de muita discussão, entendeu? Então eles são bem didáticos na explanação dessas garantias, desses direitos. Aí depois lá, remoção, 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e a sua custa, se nada diminuir as vantagens do prédio dominante ou pelo dono, este a sua custa se houver considerável incremento de utilidade, da utilidade não prejudicar o prédio serviente. O que quer dizer isso? Vai lá que eu sou serviente e fala assim, poxa, você colocou aqui uma porteira, uma coisa que atrapalha, eu vou tirar essa aqui, então eu vou mudar aqui um pouco o curso da tua servidão, ou então da tua tubulação aqui, se ela fizesse uma pequena desviada para passar esses cabos elétricos assim para a direita, seria melhor para poder fazer uma obra aqui na minha casa e tal. Desde que eu arque com isso e demonstre que realmente é melhor para mim e não te causa ônus nenhum, também pode ser feito. Tá certo? É direito meu como serviente. Ele continua dizendo lá, né, que o dono do prédio dominante também pode, à custa dele, fazer alguma alteração que não me prejudique e que beneficie o dominante. Isso vocês veem que fica bem, claro, infelizmente pode ser judicializado, mas fica muito mais naquele campo do trato respeitoso, educado, tá? E, por fim, extinção das servidões. Né? São os artigos 1387, 1388 e 1389. Tá? Fazer o seguinte, já são 10 horas, acho que foi até 10, quase 10h30 com vocês. Como esse assunto aqui é um pouquinho, estende uns 20 minutos, vamos fazer assim, na terça-feira que vem, primeiro papo, você me lembra, daí tu vai ver extinção de servidões, porque a gente fechou o assunto, para a gente começar a estudar usufruto, uso e habitação. Tá legal? Então eu já vou dar uma paradinha um pouquinho, o horário certinho, e semana que vem a gente continua. Tá bom? Se dúvida, vão pensando aí, a gente coloca aí no próximo encontro. Tá bom? Beleza, professor. Estamos indo bem, né, Ana? Eu acho que o papo nosso, graças a Deus, é profícuo. Tudo bem que fica meio monólogo, mas vocês também se envolvem, vocês conversam, vocês trocam ideia, tirar dúvida e tal. É assim que a gente tem que trabalhar, tá? Tá muito bom, tá muito bom. Tá legal? Então tá, um abração para vocês, tá bom? Bom fim de semana. Tá, boa noite. Tchau, Ana. Falou. Tchau. Valeu, professor. Um abraço aí. Bom final de semana. Obrigado. Oi, Mara. Um abraço também. Um beijo. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Tchau, Paulo César. Pedrada também, um abração. Boa noite. Larissa. Boa noite. Obrigado. Um para você também. Abração. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Sara. Beijo. Boa noite. Tchau. Marcos, tchau. Quem estava agora há pouco. Acho que o Eduardo falou comigo. Tchau, Eduardo. Um abraço, hein? Vamos com Deus.